Antes de tudo, Fé. depois de tudo Gratidão. e no meio, estamos aqui. Leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Começando a edição número 48 do Leia a Bíblia Cast. Já estou aqui com Fernando Pinheiro, João 316. Dessa vez, cada um num lugar diferente. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos conectados aqui para a gente comentar, para a gente falar, para a gente relembrar, né, toda a leitura da semana, né, pessoal? Essa semana especial, hein? Essa semana finalizando um evangelho e começando outro, né? Tendo o gostinho aí dos dois, finalizando o evangelho de Mateus e começando o evangelho de Lucas. Uma bênção, muita gente entrando nova no grupo, né? Vocês aí nos ajudando, compartilhando, convidando. Tô gostando de ver, viu? Tô gostando de ver aí, né? Quando a gente se junta, né, pessoal? Somos mais fortes, né? Deus vai ajudando, cada um fazendo o seu papel e a gente vai trazendo mais pessoas para ler a palavra de Deus. É isso que a gente quer, ler cada vez mais a palavra de Deus. Eu já quero dar as boas-vindas aqui, então, para João 316, para Fernando Pinheiro. João, uma bênção, né? Uma bênção a leitura dessa semana. Seja muito bem-vindo, João. A graça e a paz, Daniel, estejam com todos vocês, amado Fernando, Daniel, você, meu irmão, minha irmã, que está chegando aqui. É com grande satisfação, né, que estamos começando o resumão. Esperamos que haja transformação, lembrando Amém. sempre que Jesus é a nossa esperança. É a nossa esperança. Maravilha, maravilha. Começando o resumão. É isso aí, pessoal. Resumão da semana. Tenho certeza que vai ser muito legal aqui debater com vocês, né? Tudo que a gente leu essa semana. E você, Fernando, bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Como é que tá? Muito boa a leitura essa semana, não foi, Fernando? Muito bom, Daniel. Muito bom, João. Os irmãos que estão aí conosco. É muito bom. É sempre muito edificante a gente ouvir a palavra de Deus, né? Eu costumo sempre dizer, Daniel, João, quando a gente para refletir na palavra de Deus, a gente tem menos tempo para pecar, menos tempo para errar. A gente tem menos tempo para fazer o que não deve. Então, é sempre uma bênção Verdade. a gente ocupar o nosso tempo falando das coisas de Deus. Muito bom. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, Fernando. É isso aí, ocupar nossa mente, ocupar nosso tempo, né, com a palavra de Deus. João, e por falar em ocupar nosso tempo, ocupar tudo que a gente tem com Deus, tá rolando aí, né, João, uma campanha dos novos cursos da Escola da Bíblia para ocupar a sua semana inteira, né, João? Fala aí pra gente, a semana inteira aí vai ter curso começando dia 28, João? Dia 28 de abril. 28 de abril, justamente na segunda-feira, dia 28, começa Profetas Maiores. É com o professor Mike Pruitt, um americano. Ele vem trazendo essa reflexão dos profetas maiores. Também temos na terça-feira, logo às 14 horas à tarde, antes de o sol se pôr, de 2 às 4, nós temos lá o curso Como Ler e Entender a Bíblia. Então, você vai observar, interpretar e fazer a aplicação. Agora que você tomou o seu primeiro golão, você acaba de ganhar o curso da terça-noite, que é o curso de parábolas. Esse é gratuito, Eita, com todo mundo que tá aqui professores. já tá ganhando, né, João? Todo mundo que tá Só... aqui nesse Não, não, episódio já não é tá assim ganhando, não. né? Não é assim não. Tem, só ganha se deixar o like. Tem isso, Ah, é mesmo, é mesmo. Olha aí, olha o tem um like, pessoal. requisito. É Deixa o o preço, like. né? O É o preço aí preço. desse curso é deixar o like. Boa, boa, muito bom. Exatamente. Então, você deixa o like e já ganha aqui o curso de parábola da Escola da Bíblia com o professor Regis. Isso na terça, né? Na quarta, às 14 horas, vai ter o curso muito bom. Como viver a eternidade com Deus. Então, à tarde, de 2 às 4, você vem e participa como viver a eternidade com Deus. E após o entendimento, nós temos aí um culto de oração às 16h30 até às 17h30. E logo após, você sai, toma um cafezinho, janta e volta para ter aquela visão geral do Novo Testamento. Então, é bênção sobre Que bênção, né? bênção. Já Bênção dobrada, né? Bênção dobrado. dobrada aí nas Olha, quartas-feiras, né? nas Aliás, quarta-feira, triplicada, né? Tem o curso, tem o o curso, culto o e outro culto curso depois. Olha que é, maravilha. é brincadeira isso, é muita bênção, realmente é para Rapaz, ocupar, né? E na quinta-feira eu vou estar lá compartilhando as cartas de Paulo
aos Filipenses e Colossenses. Então, imperdível. Aí na sexta, Muito deixa eu bom. descansar. Na sexta tem live, logo cedo, de 7 horas tem a live, eu folgo e volto no sábado, tá certo? No sábado Olha vai aí, ter maravilha. introdução ao hebraico e também, se você quer um curso de idioma, chegou um momento, às 13 horas, no sábado, vai ter inglês conversação. E para finalizar, botar uma cereja aí no bolo, o livro de revelação, de 1 às 3, olha só, Apocalipse, olha, Apocalipse. Tem muita que gente que coisa gosta de boa. Apocalipse, hein? Então, Tem, eu gosto, viu? Eu e gosto. os valores diminuíram. Uma taxa única era R$ 50, foi para R$ 30. Ah, 50 rapaz. com a apostila, e se você quiser o arquivo digital, tem a gente que tem alergia à poeira, não gosta de guardar os livros, as apostilas, então recebe o arquivo digital. Daniel, é muita coisa. E hoje, Muita Daniel, coisa, viu, João? hoje é diferente. Hoje estamos aqui no resumão diferente, saindo de Mateus e entrando em Lucas. É bênção em É dose muita bênção. dupla. O que eu digo para Amém. você, prepare-se, porque Deus já falou, está falando e vai falar até o seu último suspiro. Eu peço que Amém. você abra a Bíblia e vamos começar, Daniel. Que bênção, João. Olha aí, pessoal, que oportunidade você está tendo aí, ó. Acabou de começar o podcast já com essa oportunidade para você conhecer esses cursos da Escola da Bíblia, pessoal. Dá para todo mundo aí se inscrever, hein? Dá tempo ainda, ó, dia 28 de abril. Tem hebraico, tem Apocalipse, tem inglês, tem Filipenses, tem Colossenses, tem Novo Testamento. Como viver a eternidade com Deus, como ler e entender a Bíblia, profeta é muita coisa, ó, profetas maiores, parábolas, curso gratuito, pessoal, muito bom. E João, se quem estiver assistindo aqui esse episódio já tiver passado o tempo, não está mais aqui nesse período de fazer esses cursos, tem problema, João? De jeito nenhum. Já está gravado o curso Como Ler e Entender a Bíblia 1 e 2. O hebraico já está gravado, Provérbio Romano. Então você acessa o nosso site escoladabiblia.com e nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Olha aí, pessoal. Para você que está vendo depois aí esse podcast, você pode ainda, né? Tem sempre curso online, tem sempre curso gravado aí também para você aproveitar e tem sempre novos cursos presenciais, sempre rolando na Escola da Bíblia. Valeu, pessoal. Primeiro recado aqui já do programa para você cuidar, né? Para você cuidar e se inscrever, e como o Fernando falou, ocupar o seu tempo, né? Ocupar cada vez mais suas tardes, suas noites com a palavra de Deus. Não é isso, Fernando? E eu ia fazer uma pergunta para João. As pessoas, João, podem levar convidados para fazer o curso de parábolas gratuito na terça-feira? Olha, pode levar gratuitamente qualquer pessoa, mas eu também digo, ninguém deixa de fazer um curso, Fernando, por falta do lado financeiro. Nós sempre temos o nosso diretor, que ele dá uma bolsa de 20 a 30. Se a pessoa ainda tiver uma certa dificuldade, veja, temos irmãos que eles ajudam, tá entendendo? E eu sei que se ligar para o programa Jesus, a Nossa Esperança, falar com o diretor lá do programa Jesus, a Nossa Esperança, eu tenho certeza. Por exemplo, a pessoa quer fazer revelação, então, Apocalipse, mas não tem um recurso. Olha, fala com o diretor do programa Jesus, a Nossa Esperança, que é gente Sempre tem um jeito, boa. né, João? Sempre tem um Sempre jeito, tem. Ninguém nem se deixa. preocupe. Isso aqui é fato, Daniel. Ninguém deixa de fazer pelo lado financeiro. Jamais. Se você não tem, se o diretor não ajuda, olha, fala comigo, fala com o diretor. A A gente gente dá um jeito, a sempre gente dá um dá um jeito. A jeito. gente quer Sem você dúvida, fazendo o curso, né? sem Convidado ou dúvida, não, a sem gente quer dúvida. você fazendo o curso. Muito bom, pessoal, muito bom. Recado dado, né? Você já está ligado aí. Compartilhe também essa notícia, chame as pessoas para fazer o curso e vamos começar então a falar do resumão então dessa semana, Mateus, capítulo 26. Vamos começar, né, com esses 3 últimos capítulos do Evangelho de Mateus. Quero começar hoje com o Fernando, trazendo aí a mensagem dele, né, o destaque dele para esse capítulo 26, né, o capítulo da traição. Não foi, Fernando? Fala aí pra gente. Exatamente, Daniel, João. Esse capítulo 26, todos os capítulos são muito interessantes, né? E meu destaque foi o versículo 73. Exatamente quando Pedro nega Jesus. É interessante que esse capítulo, esse versículo também foi o versículo de muitos irmãos, né? Muitos irmãos e irmãs. E o que a gente vê nesse versículo é que depois do apóstolo Pedro ter negado Jesus por 2 vezes,
dizer que não conhecia Jesus, eu não vou ler aqui o texto, os irmãos podem acompanhar. Depois dele ter negado por 2 vezes, no verso 73, né, as pessoas disseram a Pedro que o jeito dele, o jeito de Pedro, o modo que ele falava, denunciava que ele era um dos seguidores de Jesus. O texto diz isso. O versículo 73 diz que as pessoas começaram a se dirigir a eles: olha, você é um seguidor dele. O seu jeito, o modo como você fala, denuncia que você é um seguidor dele. Eu fico arrepiado, irmão, porque dá para a gente entender que não é possível. Aquele que segue Jesus, ele pega o jeito, a marca, não dá para se esconder. Não dá, um seguidor de Jesus não pode se esconder. Faça o que fizer, todos vão reconhecer, de algum modo, que ele é seguidor de Jesus. Infelizmente, o apóstolo Pedro negou Jesus. Mas nós podemos ver que não tem jeito. Portanto, a gente deve ter cuidado para não envergonhar o evangelho, não negar Jesus, porque nós somos identificados, nós seguimos ele, nós vamos ter a marca dele, o jeito dele. Então, é muito feio, é muito triste, é muito doloroso a gente negar Jesus. Então, precisamos ter cuidado. Eu achei muito interessante, irmãos, muito interessante, porque as pessoas se dirigiam a ele e ele não teve como se esconder. E depois ele chorou copiosamente, ficou muito triste, nós sabemos disso, né? Mas ficou aí para a gente esse exemplo, essa referência. Nós somos seguidores de Jesus, e aonde a gente estiver, nós vamos ser parecidos com ele. Então, precisamos ter cuidado para não negá-lo, para não envergonhá-lo, para não sair do caminho. Achei muito interessante esse versículo, eu queria compartilhar com os irmãos. Muito bom, Fernando. Aí, valeu, valeu. Realmente, eu lembro dessa passagem, realmente é uma coisa que me marca muito também, é muito interessante, eu acho sensacional também, né? Pedro tentando de todo jeito se desviar, mas como você falou, né? Quando a gente é cristão, quando a gente realmente segue de verdade, né? Quando a gente segue de verdade a Jesus, não tem como esconder, né? O próprio Jesus falou, não tem como a gente colocar, né? Uma luz, né? Embaixo, né? Do cesto, né? A gente tem que iluminar, tem que estar lá em cima, todo mundo precisa ver, né, essa luz de Jesus. O triste, Daniel, o triste, João, é que em alguns momentos, nós, seres humanos, carnais, terrenos, a gente tende a negar Jesus, a dizer que não, a querer, às vezes, fazer algo para agradar o mundo. E nesse momento aí, a gente precisa ter cuidado, porque o mundo vai olhar, vai ver que a gente é cristão, e vai dizer, está negando ele. Mas ele é, porque o jeito dele denuncia que ele é um seguidor de Jesus. Exatamente, muito bom. Valeu, Fernando. Olha aí, mensagem, já começamos bem, já começamos aí com uma mensagem sensacional. Mateus capítulo 26, essa boa lembrança aí que somos seguidores, temos a marca de Jesus. E você, João 3,16, qual é o seu destaque, né? Pegou esse mesmo ponto ou você vai em outro ponto aí desse capítulo, João? É bom relembrar, Daniel, Fernando, você, que Mateus, capítulo 26, ele nos convida a refletir sobre o sacrifício de Jesus, sobre a importância da adoração, sobre a necessidade de vigilância contra o pecado. E também Mateus vai falar sobre a força da oração e a importância da fé e da coragem diante das adversidades. Então você tem que vai lá na live, segunda-feira, Mateus 26, você vai ver isso. Olha, eu fiquei com o sacrifício de Jesus, mas antes, no começo, existe a mulher que ungiu Jesus com um perfume caro, não é? Demonstrando a gratidão e adoração. E eu fiquei pensando na prioridade que é, não é, a verdadeiro sacrifício, a adoração verdadeira. E eu fiquei realmente, Daniel, meu amado irmão, irmã, o Mateus 26, 26, a última ceia.
Enquanto Jesus ele comia, Jesus ele pegou o pão, o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem, coma, isto é o meu corpo. E é nessa parte que eu quero trazer para você, a comunhão com Cristo, a ceia do Senhor, ele simboliza a comunhão com Cristo e a lembrança do seu sacrifício. Então, devemos participar, Daniel, no primeiro dia da semana, com toda a reverência e gratidão. Recentemente tivemos até um seminário sobre a ordem do culto, onde a ceia do Senhor, ela é lembrada e é tocada. Para você que chegou agora, eu quero dizer que existe uma nova aliança. O sangue de Jesus, ele representa essa nova aliança que foi derramado, né? Ela traz a lembrança de Cristo, não é? E também eu quero dizer para você, Daniel, Fernando, para todos, que, meus irmãos, esperança da eternidade. A ceia, ela tem a promessa de Jesus de beber o vinho novamente no reino do Pai. Isso nos dá uma esperança de vida eterna. E Jesus é a nossa esperança. Aí, muito bom. Valeu, João. João trazendo pra gente, pessoal, capítulo grande, né? Tem muita coisa aí. João trazendo pra gente aí a lembrança da ceia, né? A lembrança dessa nova aliança, né, que Deus fez por nós. Importante a gente estar sempre lembrando, né, João? Sempre lembrando, nunca perder de vista esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós, né? É por isso que ela se repete todo domingo, quando a igreja se reúne no primeiro, a gente lembra do sacrifício que ele fez, não é? E a gratidão, né? Devemos nunca esquecer o que ele fez. Veja, ele foi na cruz por mim e por você, por todos nós. Amém. Jesus foi tão, né, ele é tão inteligente, né? A sabedoria de Deus é tão maravilhosa que ele nos deu esse memorial justamente porque eu acho que ele sabia, né? Se a gente não fizer isso, né, o ser humano, quando, né, passa o tempo, a gente ia esquecer, né? Com certeza a gente ia esquecer, né? Facinho a gente esquece do que Deus faz por nós, né? Quanto mais uma coisa que aconteceu, né? Há tantos e tantos anos. Então, todo domingo estamos lembrando desse sacrifício, né, João? Pode perguntar aos nossos ouvintes, antes de Mateus, o que foi que você estudou no resumão, nas lives? O que foi antes de... por isso que tem que ser todo domingo. Tem que lembrar, todo domingo. Muito bom, muito bom. Valeu, João. Valeu, Fernando. Olha aí, pessoal. Destaque do capítulo 26, né? Como o João falou, foi um dia que teve live. Na verdade, essa semana, né? Praticamente todos os dias teve live. Acho que só na terça, né? Não teve live. Os outros dias foram todas com live, né? Como eu falei, foi a semana especial e lives grandes ainda mais, viu? Porque os capítulos, ó, eu já falo muito, né? E os capítulos, tudo com 70, 80 versículos, foram lives grandes. Tá tudo aqui no canal, viu? Se você quiser degustar aí, tá tudo aqui no canal gravado para você ler novamente junto com a gente. Mas vamos falar então de Mateus 27, né? Foi o único dia que não teve live, né? Cada um fez sua leitura em casa, cada um fez sua meditação. Muita gente participando do grupo, tô adorando lá as mensagens que os irmãos estão enviando no grupo de leitura também. E quero saber de Fernando aí, Fernando, qual foi o seu destaque desse capítulo Mateus 27? Mateus 27, o meu destaque foi logo no início, no versículo 3. Versículo 3 ao 8, que é o suicídio de Judas. Dentre muitos assuntos que esse capítulo relata, conforme João vai trazer daqui a pouco para a gente, um deles é o suicídio de Judas. E é interessante, porque, triste, né? Mas veja, eu vou ler aqui o verso 3 e 4 para a gente ter noção. Diz que Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. E aí Judas retirou-se, né, e foi enforcar-se. O interessante desse texto aqui, irmãos, é que Judas, ele sentiu remorso. É como, na verdade, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. E ele volta para devolver as 30 moedas de prata e os homens não quiseram receber. Isso é contigo, problema teu. Eu fiquei lendo os comentários dos irmãos no grupo e teve um comentário muito interessante da nossa irmã,
Ana Valéria. Ela fez um comentário aqui interessante. Ela comenta que sente muita pena de Judas. E é verdade. Eu acredito que todo cristão, ele jamais sente alegria em ver alguém se perder, alguém sofrer. Nós sentimos tristeza. Né? E ela disse que sente muita pena de Judas no texto que ela escreveu. E a palavra diz que ele se arrependeu, ela disse aqui. Na verdade, a palavra diz que ele teve remorso, né? Mas, aos nossos olhares, muitas vezes, a gente imagina que ele se arrependeu, né? Ela diz que se ele não tivesse se enforcado, no texto que ela escreve aqui, hoje ele seria um grande exemplo de arrependimento. E eu achei interessante o comentário da irmã, porque realmente, se ele realmente tivesse arrependido, ele seria um grande exemplo de arrependimento, porque ele não teria cometido o que ele fez, se enforcado. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes algumas pessoas já me encontrou e perguntou, irmão, por que, se Deus é todo poderoso, se Jesus sabia o que ia acontecer, por que ele deixou Judas se enforcar? Por que ele deixou Judas se perder? Porque Judas, olha, e aí a gente começa a imaginar, será que ele se arrependeu mesmo? Será que ele só teve remorso? O texto diz que ele teve remorso. E ele ficou desesperado porque viu que errou. Mas ele não teve a humildade para chegar até Jesus e pedir perdão, aceitar o perdão, entender. Ele não compreendia, na verdade, o propósito de Jesus aqui. Ele tinha pensamentos terrenos. Ele pensava como homens naquele momento. Quer dizer, não naquele, todos os momentos, se a gente for observar a trajetória de Judas, em todos os momentos, ele pensava apenas como seres humanos. Então, eu gostei muito do comentário da nossa irmã, Ana Valéria, e realmente, se ele tivesse se arrependido, aceitado Jesus como Senhor da sua vida, ele realmente teria sido um grande exemplo de arrependimento. Mas o texto fala diferente, né? Eu achei muito interessante e eu queria compartilhar isso com vocês. Tantas pessoas questionam, tantas pessoas perguntam, mas a gente sempre pode observar, o coração de Judas era diferente. Não era um coração dedicado, um coração humilde, um coração que se entregava ao Senhor. Era um coração que pensava em outras coisas, em coisas terrenas. Amém, amém, Fernando. Valeu aí. Um capítulo realmente bem forte, né? Um capítulo que fala aí sobre essa questão de Judas. Muitos irmãos têm dúvida, né? E eu também recebo, viu, Fernando, essas perguntas assim: por que Deus deixou? Por que Deus sabia? Por que Judas, né? O tempo todo as pessoas têm dúvida. E o que eu sempre respondo, Fernando, além disso que você falou também, que é muito importante, eu sempre digo assim: veja, Deus deixa a gente fazer tudo. Né? Esse é o amor de Deus, né? Deus deixa a gente fazer, a gente faz as nossas besteiras, mas não é porque Deus quer, né? É como um pai com um filho, né? O pai e o filho, o pai não fica feliz quando vê o filho fazer uma besteira, quando vê o filho se desviar, mas o amor de Deus deixa a gente livre, pessoal, deixa a gente livre para a gente escolher. É a gente que escolhe, né? É a gente que escolhe nosso caminho. É esse o amor de Deus. Né? Quando a gente escolhe um caminho errado, quando a gente escolhe um caminho terrível, Deus fica triste, mas ele deixa. Ele deixa, porque faz parte da natureza dele deixar. Se ele não deixasse, né, a gente ter as nossas escolhas, né, esse não seria o amor de Deus. Infelizmente, Judas seguiu, né, seguiu por um caminho que mesmo Jesus sabendo, mesmo Deus sabendo, né, era um caminho que o Pai não se agrada. Né? Jesus não se agradou, Jesus ficou muito triste, né, era um amigo de Jesus, mas nosso Deus sempre vai deixar, pessoal, a gente fazer as nossas escolhas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Né? Deus vai sempre deixar. Beleza? Muito bom, pessoal. Muito bom aí esse detalhe de Judas. E você, João, o que é que tem pra gente aí desse capítulo 27? Olha, Daniel, tem uma frase que é muito interessante que resume isso que você está falando. É a seguinte, a frase: Deus, ele é tão justo que ele deixa você plantar o que você quiser, mas ele é tão justo que você só colhe aquilo que você planta. Essa Exatamente. frase é muito A justiça de bacana. Deus É muito bacana. é muito Ok. legal. É bom relembrar que Mateus 27, ele me desafia a confrontar a injustiça. Ele me desafia a abraçar o perdão,
a viver com fé inabalável, centrado sempre no sacrifício redentor de Jesus. O capítulo 27 de Mateus destaca os eventos que cercam a crucificação de Jesus Cristo. Eu fico com o versículo 11. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso." E aí é que vem o julgamento e a condenação de Jesus revela a corrupção da justiça humana. Eu, Daniel, devo buscar a justiça de Deus e defender sempre os oprimidos. A escolha também de Barrabás, a multidão escolheu, em vez de escolher Jesus. Isso destaca alguma coisa importante para a gente: a cegueira espiritual e a influência da massa. Então, Daniel, eu devo seguir a verdade mesmo sendo impopular. Você deve seguir a verdade mesmo sendo impopular. E a culpa, né, de Pilatos aí, quando a gente vai para o texto, nós aprendemos o seguinte, que a, a indiferença e a omissão, ele também são formas de pecado. Você é um seguidor de Jesus? Aí, ó, omissão ou indiferença também é pecado. Daniel, devemos assumir as nossas responsabilidades por nossas ações, conforme você disse, eu falei a frase. Então, Mateus, ele destaca isso no capítulo 27. Muito bom, João. É isso aí, né, pessoal? Pilatos, ele teve a sua culpa, né, também. Ele sabia a verdade, ele recebeu muitos avisos, muitas dicas aí. Ele mesmo tinha, né, tinha uma certa consciência aí do que ele estava fazendo, mas ele preferiu não ser impopular, né? Preferiu manter seu governo, não irritar ninguém. Estava tendo lá a festa da Páscoa, né? Então ele preferiu, veja, né? Ele tem a culpa dele, né, João? Isso, e eu acredito que a pergunta fundamental é se Jesus é o seu rei, não é? Ele está reinando na sua vida? Então, Exatamente. Jesus é o rei da sua vida, entende? Então, Uhum. ele tem que ser o centro, não é? E para ele reinar, ele precisa do reinado. O reinado é você. Precisa dos súditos, né? Os súditos desse reino, né? Muito É bem. verdade, João. É um ponto muito interessante, pessoal, porque eu acho que a gente muitas vezes faz essa escolha diariamente. Diariamente a gente tem que escolher, né? Ser popular, né? Fazer o que o mundo se agrada ou fazer a verdade, fazer o que tem que ser feito, sabe? Muitas vezes a gente se depara com situações, pessoal, que a gente diz, poxa, se eu fizer isso, ninguém vai gostar, o pessoal vai reclamar, o pessoal vai me excluir, o pessoal vai falar isso, falar aquilo, sabe? Você muitas vezes recua, né, de fazer a verdade por causa do mundo, né? Muitas vezes a gente se depara com essas situações que Pilatos estava, a gente se depara muitas vezes na semana, sabe? Mas precisamos escolher a verdade, independente, quem gostar, quem não gostar, se vai perder amigos, se vai perder dinheiro, se vai perder seguidor, se vai perder o que for, né? Precisamos se posicionar, acho que essa é a palavra, precisamos se posicionar como cristão. Muito bom, pessoal, muito bom aí, quanta coisa maravilhosa, né? A gente relembrando, e detalhe, pessoal, eu tô percebendo aí que a gente tá falando coisas aqui que a gente não falou durante a semana assim, eu não falei na live, né? São coisas novas do capítulo, né? São destaques muito interessantes aí, mais e mais coisas para a gente aprender, beleza? Vamos falar agora o último capítulo de Mateus, finalizar aí esse livro de Mateus maravilhoso, 28 capítulos também, coisa boa. E nesse último capítulo a gente viu a linda e maravilhosa ressurreição, né? A ressurreição de Jesus, Maria Madalena correndo para avisar os discípulos, vendo o anjo, muita coisa, muita coisa. Fala aí para a gente, Fernando, qual foi o seu destaque aí de Mateus 28? Muito bom, né? Ficar imaginando, né, Daniel? Quando fala imaginar, eu lembro de você sempre falando. A gente fica imaginando aquele cenário, né? Aquela alegria, uma tristeza grande que tinha, mas vem a alegria. E o meu destaque desse capítulo, apesar de ser muito bonito esse versículo, o meu destaque foi aqui no finalzinho, 28, a partir do versículo 16, quando Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Ele aparece aos discípulos na Galileia e logo em seguida ele faz dá aquela ordem, né? No versículo 19, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordenado, uma ordem. Eu trouxe esse versículo aqui, eu achei muito interessante, e também foi um versículo que teve muitas pessoas no grupo também destacou. Entre elas, a irmã Marcelina Santos. Ela também fez um comentário aqui, eu achei interessantíssimo. A irmã, ela faz aqui, ela disse que gostou muito do texto, né? E disse que, no seu comentário, que a missão de fazer discípulos é mais preciosa de todas as tarefas dadas por Jesus. É a mais preciosa de todas as tarefas dadas por Jesus. Eu fiquei imaginando, a missão de fazer discípulos é a mais preciosa. E ela deu uma explicação. Ela disse, porque o seguidor é uma alma salva. O seguidor de Jesus, aquele que segue Jesus, ele é uma alma salva. Ele está seguindo Jesus, se converteu, está seguindo os passos de Jesus. E o discípulo é um multiplicador de almas salvas. Ela falou isso aqui, eu achei interessantíssimo, essa irmã Marcelina Santos. E realmente, o seguidor de Jesus é uma alma salva, né? Mas o discípulo, né? Ele é muito mais. Ele sai fazendo outros discípulos. E aí são muitas outras almas que também são salvas. Multiplica as almas. Eu achei interessante a gente comentar, como você fala sempre, né, Daniel? Fala ainda há pouco, tem muitas coisas que a gente não consegue ver na live, você não consegue falar tudo porque o tempo é pouco. Os irmãos chegam, comentam, e com certeza a gente se edifica muito. Quando eu leio os comentários, eu fico muito edificado. E me chamou a atenção. Como nós precisamos ser mais que um seguidor. Precisamos ser discípulos que fazem discípulos, para que muitas almas sejam salvas, né? Então, interessante. Eu achei muito interessante esse comentário. Muito bom. Muito bom, pessoal, muito bom. Realmente, né? Precisamos ser discípulos que fazem discípulos. É legal demais, pessoal. A interação do grupo é muito bom, tem sido muito enriquecedor. Realmente, além da live, além da leitura, vocês estão mandando lá a mensagem que a gente, né, tá se edificando. Eu estou achando uma bênção, estou achando maravilhoso, realmente, né, os comentários de todos vocês. E para você que não faz parte ainda desse grupo de leitura, tá perdendo, viu? Tá perdendo aí os comentários dos irmãos, Ana Valéria, Marcelina, todo mundo que posta lá, né? Muita coisa enriquecedora, né? Que complementa ainda mais a palavra de Deus. Então, ó, na descrição aqui do vídeo sempre tem um link para você entrar lá no grupo e participar junto conosco desse grupo. Muito melhor do que participar de outras coisas aí, perder seu tempo com outras coisas, com redes sociais, né? Que às vezes não edifica nada, tá lá comentando, lendo no grupo de leitura. Beleza? E aí, João, como é que foi o seu destaque aí desse Mateus 28, esse último capítulo de Mateus? O que é que você traz para a gente? O capítulo 28 de Mateus marca o encerramento do Evangelho, destacando a ressurreição de Jesus e a grande comissão. E tem aplicações profundas para a nossa vida, Daniel. A grande comissão, vou dizer assim, é um chamado para todos os cristãos a levar a palavra de Deus a todos os povos e a fazer novos discípulos. Mateus capítulo 28, ele me inspira a viver com esperança, a compartilhar o evangelho, a confiar sempre na presença de Jesus, porque ele disse, estarei com vocês até o fim. Não é? E no começo do capítulo 28 é a ressurreição de Jesus, ou seja, a vitória sobre a morte. Eu fiquei com o versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fazer discípulo, sabe, é fundamental. O batismo e ensino. O batismo e o ensino, eles são componentes do discipulado. Simboliza aí a entrada na comunidade cristã. Então, eu vivo, Daniel, sobre essa esperança da ressurreição, sabendo que a morte, ela não tem mais a palavra final. Eu vivo, Daniel, compartilhando o evangelho. Nós estamos agora levando o evangelho e digo, com ousadia,
aqui navegando pelas ondas, né, da internet, com todas as nossas dificuldades de cabos e computadores e essas coisas materiais, compartilhamos o evangelho com ousadia, seguindo sempre o chamado de Jesus para fazer discípulos. Então, não se esqueça, batizar e ensinar aqueles que creem em Jesus Cristo, e isso ele vai integrar a uma comunidade cristã. Então, é fazer discípulo, é preciso nascer de novo, é preciso nascer de Nascer de novo. novo. Então, você é batizado, você continua estudando, e aqui nesse canal, nós temos aqui crescido cada dia mais nas lives, com a programação, e se é batismo e ensino, a escola da Bíblia é o caminho. Aê, muito bom, pessoal, muito bom aí. Mais um lembrete importante, né, pessoal? Precisamos fazer discípulos, precisamos obedecer a ordem final de Jesus, né? O finalzinho aí de Mateus, ele dizendo: vão e façam discípulos. Você está fazendo discípulo? Né? A pergunta, né, que a gente deixa. Você está fazendo discípulos? Está batizando como Jesus ordenou ou não está ligando aí, né, para esse mandamento? Precisamos usar os nossos meios, né? A gente está aqui, ó, usando o meio que a gente tem aqui, ó. A gente está, né, tentando aqui, né, mandar pela internet, mas você pode dar o seu jeito. Cada um vai, né? Cada um com seu dom, com seu talento, com seu tempo, com seu recurso, e a gente vai fazendo discípulo, né, João? E um ponto interessante, Daniel, é que a grande comissão, ela não é só local, ela é em todos os lugares onde nós estamos chegando. Eu lembro que quando eu estou fazendo o programa Jesus, a Nossa Esperança, eu tenho ouvinte em vários outros continentes. Eu tenho na Europa, na América do Norte, eu tenho vários que estão lá Muita acompanhando, gente, né? E eu acredito que se você deixar o seu like e compartilhar, chega lá também, Daniel. Vai chegar. Sem falar naqueles que estão também, né? Que, por exemplo, o seu Jorge, ele sempre está aqui conosco. Seu Jorge, ele sempre está. Não sei se ele botou na semana passada. Depois você entra aí para ver quais são as mensagens, né? Daqueles que durante a semana chegaram lá e escreveram alguma coisa, né? Lembrando que se você deixar o seu like, você já ganha um curso de parábola inteiramente grátis. Muito bom, é isso aí, pessoal. Vai chegando em todos os lugares. Acreditamos que esse vídeo aqui e todos os outros chega aonde o Senhor está direcionando, com certeza. Valeu, João. E aí, assim a gente terminou o Evangelho de Mateus, né? Finalizamos aí esse livro maravilhoso, tá, pessoal? Foi muito bom aí ler junto com vocês, muitas mensagens. E agora, vamos dar uma passadinha, antes de a gente começar a falar de Lucas, vamos dar uma passadinha aí pelos comentários, né, de você que deixou comentário aqui no YouTube, né, você que está comentando, você que participou no programa passado, né, a gente gravou lá na casa de João, 316, foi uma bênção, teve café, teve bolo, né? Foi maravilhoso. E a gente está esperando o seu convite para a gente gravar o próximo Leia a Bíblia Cast aí na sua casa, tá certo? Ó, já teve na casa de Roberto, já teve, né, aqui em casa, já teve na casa de João. Vai ter lá no sítio, né, os muitos hectares aí de Fernando, vai ter também, tá certo? E já tem alguns irmãos, né, João? Já tem alguns irmãos que a gente vai agendar aí, já tem uma lista aí pra gente, né, também visitar alguns irmãos aí. Então, ó, se você desejar, pessoal, fala com a gente que a gente quer ir até a sua casa, a gente quer gravar, a gente quer levar um bolo, a gente quer levar a palavra de Deus, a gente quer levar o equipamento, gravar e ter uma tarde de comunhão, uma tarde de edificação, junto com você, tá certo? Tá aberta aí a agenda do Leia a Bíblia Cast na sua casa. E agora, vamos ver quem ganhou o curso, né, João? Quem são os ganhadores do curso de parábolas, né, da Escola da Bíblia, né, João? Deixa eu ver aqui, ó, todo mundo que comentou no programa passado já tá ganhando, né, João? Exatamente. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Você pode fazer um e eu faço outro, se quiser. Pronto, tá com ele aberto aí, ó. Eu vou começar com o Jorge, ó. Jorge foi o primeiro, eu tô vendo aqui, ó. O primeiro comentário foi Jorge Luiz, deixando aí, ó. Boa tarde, graça e paz, amados irmãos. Valeu, Jorge, deixando aí o seu alô. Jorge tá sempre por aqui. Que Deus te abençoe, Jorge. Quem mais, João, tá por aí? Bianca, Jesus é a nossa esperança, ela colocou. Bianca, olha aí, Bianca tá ligada também, Jesus é a nossa esperança. Marilu também deixou mensagem, olha aí, ó, Marilu, paz, irmãos iluminados, que Deus continue iluminando vocês, para que continue esse projeto maravilhoso
para podermos nos edificar. Valeu, Marilu! Marilu sempre com a gente aqui. Todo domingo, Marilu fala comigo, viu? Dizendo, ó, tem resumão hoje, né? Tem resumão. Eu digo, tem, Marilu. Marilu tá sempre ligada aí. Quem mais, João? Quem mais deixou comentário? Hilda Celestina Chagas, boa tarde, graça e paz. Jesus abençoe Olha meus aí. irmãos. Jesus é a nossa esperança. Parece que eu estou marcando aqui, meu Também. Daniel. Olha aí, muito bom. Hilda, né? Hilda tá Hilda. também. Hilda tá também com a gente aí. Jesus, a nossa esperança. Miriam também tá com a gente. Olha aí, tô vendo um comentário aqui de Miriam. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Valeu, Miriam. Miriam também tá sempre com a gente aí, assistindo à noite o Leia a Bíblia Cast. Quem mais, João? Shalom Adonai, estou aqui ouvindo o resumão. Acabou de Shalom. ganhar o curso da Ganhou Escola da também. Bíblia. Vamos lá. Ganhou Quem também. mais? Todos vocês, pessoal, estão ganhando aí o curso da Escola da Bíblia. É só se inscrever agora, hein? É só se inscrever É no só curso acessar o de site. parábola. Acesse o Acessou site aí. escoladabíblia.com, aí tem lá, a parábola marcou, pronto. É só Marcou. chegar no dia, terça-feira, Terça-noite, né? dia Terça da 29, noite, né? Muito bom, muito 18h30. bom. Quem mais? Olha aqui, ó, tem Daniel? comentário de Josélio aqui também, ó. Josélio Castor também tá com a gente aqui, ó. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos os amados. Estou jantando e assistindo o resumão. Não perco as lives, é ótima, bênção. A leitura bíblica junto com esse trio fantástico. Olha aí, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Valeu, Josélio. Olha aí, né, esse Maravilha, trio. maravilha. Não é o quarteto fantástico, mas é o trio fantástico, né, Josélio? Gostei, muito bom. Valeu, Josélio. Que Deus te abençoe e continue firme na leitura. Quem mais, João? Laudicea Menezes, graça e paz. Excelentes destaques para a nossa meditação. Obrigada, irmãos. Que Deus os abençoe sempre. Aê, muito bom. Muito bom, Laodiceia muito bom. também. Laodiceia aí também, sempre com a gente, compartilhando. Valeu, Laodiceia. Se inscreva aí no curso, viu? Também você ganhou o curso de parábolas. E tem um comentário aqui também de Sueli. Olha aí, Sueli Ferreira, minha mãe, viu? Minha Tua mãe mãe, também né? ligada aí com o resumão. Sueli, boa noite. A graça e paz do Senhor. Valeu, mãe. Valeu. Mãe também ganhou, viu? Também ganhou aí o curso para você fazer de parábolas, viu? Tá aí. Ok. Esperando sua inscrição. Tem mais gente, João? Ou terminou? Acho que terminou, não foi, Eu, João? eu acho que o último comentário é meu lá, né? João 3,16 botou graça e paz, amados irmãos. Quem deixar seu like vai fazer o curso de parábola da Escola da Bíblia com o professor Regi Melo na terça, às 18h30, gratuitamente. Tá aí, ó. Gratuitamente, pessoal. Oportunidade maravilhosa. Maravilha, muito bom, pessoal. Daniel. Continue compartilhando, continue comentando aqui, tá certo? Os comentários desse episódio a gente lê no próximo episódio do Leia a Bíblia Cast. Deixa aí sua mensagem, deixa seu boa noite, deixa um versículo que te edificou, tá certo? Que a gente vai ler aí no próximo episódio, beleza? Vamos continuar então o resumão, vamos continuar falando da leitura da semana. Dessa vez a gente começou, né, esse evangelho maravilhoso, o evangelho de Lucas também, mais uma bênção para a gente ler. Foi um dia de live especial, tá certo, pessoal? Geralmente a gente não tem live na quinta, mas como a gente estava começando o capítulo novo, muita gente nova chegando no grupo, né? Eu quis fazer essa live, né? Eu gosto muito de Lucas capítulo 1, eu fiquei me coçando para fazer essa live com vocês, né? Porque Lucas 1 é um capítulo que a gente só encontra em Lucas, né? Tem várias passagens dos evangelhos que a gente já leu em outros capítulos, em outros livros, mas né, Lucas 1, a gente só tem em Lucas, então eu queria ler com os irmãos e foi uma bênção, foi muito maravilhoso aí ver esse anúncio dos bebês, né? Foi o capítulo dos bebês, das profecias. Fala aí pra gente, Fernando, qual foi o seu destaque aí? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 34 e 37. Quando Maria recebe a visita, né, do anjo Gabriel, e ela fica cheia de dúvidas. E faz um questionamento. No verso 34, ela diz, como será isso? O anjo diz que ela vai ser mãe do Filho de Deus. E ela fica cheia de dúvidas e questionamento em sua mente. E diz, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem nenhum, com homem algum. E aí, no verso 37, o anjo desvenda todo o mistério e diz, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está aí a resposta. Para Deus não haverá impossíveis. Talvez você tenha aí uma dificuldade, um problema, alguma coisa que você não sabe como resolver ou acha que é difícil. Para Deus, nada é impossível. Não há nada impossível para Deus.
E eu aproveitei aqui, lendo os comentários no grupo, é bom dizer aos irmãos, não é no grupo do YouTube, não são os comentários do YouTube, são os comentários do grupo, do WhatsApp, onde os irmãos, depois de ler o texto, eles comentam. Eu achei interessante aqui, a irmã Lourdes Oliveira, eu acho que é Lourdes Oliveira o nome dela, ela fez um comentário, né, e disse que está há muito tempo orando pela conversão do esposo dela, né? E com esperança. E eu quero dizer a ela, né? O mesmo que a irmã Eliane postou, dizendo a ela que continue, que não desanime, continue firme, porque para Deus não há nada impossível. E a irmã Eliane disse, deu testemunho dela também, dizendo que orou pela conversão da mãe dela por 17 anos. E hoje a mãe dela é uma serva do Senhor. Então, olha, não há impossível para Deus. Para Deus nada é impossível. Então tá aí, Lucas 1:37. A resposta do anjo para Maria é a mesma resposta que nós também podemos ter para nós quando tivermos algo que a gente possa achar que é impossível. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, amém, Fernando. É um bom resumo, né? É um bom resumo desse capítulo 1 aí, essa frase. Para Deus, nada é impossível, né? Eu lembro que teve também o anúncio, né, de João Batista, né? E também foi uma coisa impossível, né? Foi uma coisa, né, que, né, Isabel estéril também, eles dois já avançados de idade, e também aconteceu o impossível, né? Foi maravilhoso, né? Zacarias ficou mudo, né? Muito bom o capítulo 1 de Lucas, mas realmente, pessoal, para Deus, nada é impossível. Basta você continuar confiando, continuar perseverando, continuar acreditando sem duvidar, né? Importante não duvidar. Eu lembro que Zacarias duvidou, né? Foi o que aconteceu, né? Acabou, né, tendo aí uma lição. Mas e aí, João? Qual é o seu destaque aí desse Lucas capítulo 1, João? Lucas capítulo 1 é rico em seu significado. Ele estabelece, Daniel, Fernando, o cenário para a vinda de Jesus Cristo, né? Em resumo, o capítulo 1 de Lucas, ele nos convida a buscar a verdade sempre, a perseverar na oração, a cultivar a humildade e a obediência. Lucas capítulo 1, ele destaca a expressão de louvor e gratidão. Eu fiquei com o versículo 6, Daniel, quando diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de uma forma irrepreensível de todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, o casal que não podia ter filho, os pais de João, não é? Eles eram íntegro, irrepreensível. Agora veja, sobre os preceitos e mandamentos do Senhor. E quem diz é o próprio Deus, né? Ambos eram justos diante de Deus. Eu acredito que eu fiquei muito preso sobre esse casal e sobre o que a palavra de Deus diz, né? Ambos eram justos diante de Deus. Imagina você abrir a Bíblia e dizer, olha, Daniel e Fanada, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de uma forma irrepreensível. João e Luzia, em todos os seus preceitos e mandamentos. Percebe a grandeza que é esse texto? Eu fiquei com esse, preso a esse aí. Ambos eram justos, mas diante de Deus, não é diante dos homens, é diante de Deus. Então, que nós estejamos, né, sendo justo, irrepreensível, procurar sempre. Irrepreensível não é perfeito. Irrepreensível é se você fizer algo errado, Daniel, e aí você leva aquela repreensão, mas nunca mais você vai fazer, porque não vai se tornar. Irrepreensível repreensível é você toda vez estar falando a mesma coisa. Então, nos preceitos, esse casal, eu acho que deve ser o nosso espelho, que sejamos, né? Que sejamos justos diante de Deus. Essa é a mensagem. Amém, amém. Olha aí, João focou nessa frase que também é muito forte. Eu lembro que na live eu fiquei lembrando de Noé, né? Noé era homem justo, né, diante de Deus. Jó também era justo diante de Deus, né, pessoal? E agora a gente vê mais um casal aí justo e irrepreensível, né?
como João fala. E qual é a consequência de um casal justo e irrepreensível? Você vê aí, né? Milagres acontecendo, né? Milagre. Não é à toa, né? Não foi à toa que Deus escolheu esse casal para mandar João Batista através deles. Não foi à toa. Deus ele não escolhe aleatoriamente, ele vai escolhendo as pessoas, ele vai usando as pessoas que estão buscando, né? Que estão, né, se esforçando para viver uma vida com ele. Deus vai te escolher, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar se você tiver também buscando, né? Se também você tiver querendo ser essa pessoa, né? Se você não tiver nem aí para Deus, se você não tiver se esforçando, né? Se você não tiver querendo viver uma vida santa, Deus não vai lhe escolher, tá certo, pessoal? Então, bom lembrete, boa mensagem também desse Lucas capítulo 1, pessoal. Maravilhoso aí esse capítulo, o nascimento, né? O nascimento não, o anúncio do nascimento de João e de Jesus. Eu lembro também daquela parte lá que João Batista se estremece, né? Se estremece quando ouve a voz de Maria chegando. É uma bênção. Muito bom, pessoal. Se você não leu esse capítulo, não deixe de ler. Lucas capítulo 1, tem a live, tá certo? Que você pode acompanhar comigo. Não deixe de fazer sua leitura de todos os capítulos, na verdade, né? Aqui é só um resumo que a gente traz para lembrar, beleza? E para fechar com chave de ouro, né, tivemos Lucas capítulo 2 também, mais um dia de live, mais um dia que eu li com os irmãos, também foi uma bênção. A gente viu aí o nascimento de Jesus Cristo, vendo aí os pastores, todo mundo chegando, todo mundo dizendo coisas para Maria e Maria guardando cada palavrinha aí no coração. Eu vou deixar para Fernando aí. Fernando, qual foi o seu destaque aí? Lucas capítulo 2. Riquíssimo, né? Você começou falando aí vem depois a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, né? Vem depois o cântico de Simeão, a profetisa Ana, o menino Jesus no meio dos doutores, tudo muito rico. E um ponto, Daniel, João, vocês que estão aí nos assistindo, que eu gosto muito desse capítulo, é exatamente aquele momento do cântico de Simeão. Eu acho, sabe, eu fico imaginando, como o Daniel sempre fala, fico imaginando aquele homem, aquele idoso, aquele ancião, né, esperava a consolação do povo de Israel, e o texto fala que, diz aqui, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, olha, João, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O 26 diz, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, lá estava quem? Simeão, e o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, e vem o ponto mais alto, que para mim eu acho interessante, quando Simeão, no versículo 29, diz, agora, Senhor, pode despedir em paz esse teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu fico fascinado, eu acho muito, sabe, emocionante esse momento, aquele senhor ali, aquele ancião, que a Bíblia diz justo, piedoso, que esperava com muito desejo aquele momento. Ele sabia, as profecias falavam disso, e agora no versículo 29 ele diz, agora, Senhor, pode despedir esse teu servo em paz. Então eu acho muito forte, eu vejo aqui, nesses versos, fico imaginando, né, um homem que declara-se realizado e pronto para ser recolhido, né, depois de ter vivido o momento mais importante e feliz da sua vida terrena. Então, para Simeão, foi o momento mais feliz da sua vida aqui na terra. Ele diz, olha, estou pronto, pode despedir em paz o teu servo. Eu fico realmente emocionado, eu acho muito interessante, Daniel, esse ponto. E para mim, apesar de tantos pontos bonitos aqui, o versículo, o texto que mais me chama a atenção aqui nesse capítulo
É exatamente É esse bonito ponto. demais, né, Fernando? É bonito demais, né? Você vê aí um homem que aguardava o tempo todo a promessa de Deus, né? Ele recebe uma outra promessa dizendo: você vai ver, né? Você não vai morrer antes de ver. E quando ele vê Jesus, né? Ele pega Jesus nos braços e ele diz: já posso morrer, né? Já posso morrer feliz. Já posso morrer em paz. Eu fico me lembrando, sabe, Fernando? Às vezes a gente fica querendo tanta coisa de Jesus, né? Às vezes as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam querendo isso. Ah, Jesus não me abençoa, Jesus não me dá isso, Jesus não me dá aquilo, não sei o quê. E veja, né? Esse homem aí simples, ele ficou feliz só porque viu Jesus, só porque teve o privilégio de ver Jesus, sabe? A simplicidade, né? Só isso ele disse: pronto, já posso morrer, já posso morrer. E às vezes a gente fica querendo tanta coisa, né? Tanta coisa. E me lembra aquele versículo que diz: a tua graça me basta, né? A gente tem que ficar satisfeito com isso, né, Fernando? Só em ter Jesus na nossa vida já é um motivo de alegria, né? Já é um motivo para a gente se satisfazer, como Simeão se satisfez, né? Você vê aí, realmente emocionante, como o Fernando Emocionante. falou, e ele fez um cântico, né? Ele até fez um cântico aí também, Foi. agradecendo a Deus. Muito legal, pessoal. Realmente, Lucas capítulo 2, emocionante demais aí ver essas palavras, mas tem mais aí que eu sei que João tá preparado aí para trazer para a gente o destaque. Qual é o seu destaque, João, desse capítulo? Louvai ao Senhor para sempre, digo Digo outra outra vez. vez. Muito bom. Louvai, louvai ao Senhor para sempre, digo Digo outra outra vez. vez. Louvai, louvai, Vai. Muito bom. louvai, digo outra vez. Louvai, 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 digo outra vez. Louvai. Louvai. Que bom, que bom. Capítulo 2 de Lucas narra o nascimento de Jesus e os seus primeiros anos, né? E aí, como você disse, a simplicidade. Eu observei nesse capítulo que é necessário, começando por mim, cultivar a humildade, a simplicidade em nossas vidas. É compartilhar as boas novas do evangelho com os outros. É adorar e louvar a Deus por suas bênçãos, né? Obedecer a Deus, sabe? E eu preciso dedicar minha vida a Ele e a servir. Eu preciso manter a fé, a esperança, mesmo, eu digo para você, Daniel, mesmo em meio à espera, eu preciso manter a fé e a esperança. Eu preciso honrar e respeitar os nossos pais, sabe? Valorizar os relacionamentos familiares. Então, Lucas, ele nos convida a celebrar o nascimento de Jesus com alegria e gratidão, sabe? Eu fiquei com o versículo 11, onde diz: é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, Senhor e Cristo, e hoje está nascendo o resumão de Lucas. Já posso me despedir do teu servo. Eu já posso ir, Daniel, porque chegamos até Lucas, sabe? Já eu dispenso já pode dispensar o teu servo, Daniel, porque aqui, sabe, Jesus, ele nasce todos os dias em nossos corações. Se ele ainda não nasceu, deixe ele nascer hoje, não é? Pelas horas que você chegou até nesse vídeo, eu disse: Jesus já falou, está falando e vai falar até o seu último suspiro. Ele está buscando você até o seu último suspiro. Então, vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos Vamos ser. celebrar. Ai, João Ontem, tá no espírito de cânticos aí. ontem eu terminei a minha aula, estou estudando Tiago e Pedro. Ontem eu terminei Pedro, e quando terminamos Pedro, a minha sala, para a honra e glória de Deus, eles saíram louvando. Sabe qual foi o hino? Qual foi? Qual Humi- foi? Humilhai-vos diante de Deus, Olha aí, humilhai-vos diante de Deus. Muito bom. E humilhai-vos vos. diante de Deus, e vos Muito bom. exaltará. Eles saíram assim, eles foram ontem cantando. Eles saíram cantando, sabe? Coisa Porque a boa. gente Tem tem coisa que melhor, né? eles foram e a gente tem que se humilhe a Deus e ele vos exaltará. Então, Exaltará. a gente saiu ontem da aula por volta de 8h30, louvando e cantando. É por isso que eu digo: Muito bom. louvai ao Senhor para Senhor, pra sempre. ser.
Legal, legal, Já João, posso me valeu. despedir, Já pode se despedir em posso... paz, é. Muito bom, João, muito bom. Que legal, né, pessoal? Lucas, ele já começa, eu até falei também nas lives, né? Ele já começa com muito louvor, né? Capítulo 1 e capítulo 2 já tem muito louvor, tem muito cântico, né? E eu gosto muito também de louvor, e João trazendo aí também mais louvor pra gente. Feliz demais, né, com esse começo de Lucas, pessoal. Lucas tá só começando, hein? Tudo isso aí, ó, só o comecinho de Lucas, ainda tem mais 22 capítulos pela frente pra gente se degustar, se deliciar com o Evangelho de Lucas, e você é nosso convidado, né, para continuar com a gente nessa jornada, continuar se edificando conosco também, beleza? Muito bom, pessoal, finalizado aqui os capítulos da semana que vem tem mais Lucas, e agora vamos para os poemas e pré-poemas, né, pessoal? Os poemas que nos ajudam também a nos lembrar, a nos edificar, a fixar na nossa mente, né? João sempre traz um PP aí com os motes da semana. Fernando também sempre traz um poema aí também com o assunto da semana, com o que ele extraiu aí da nossa leitura da semana, e com certeza vai nos ajudar a lembrar também do que a gente aprendeu hoje, beleza? João, tudo pronto aí para o pré-poema, João? Ok, então vamos lá. Mateus está indo e Lucas está vindo. Vou repetir. Mateus está indo e Lucas está vindo. Todos sejam bem-vindos. Meu irmão teve unção, traição e prisão. Vamos juntos no resumão. Minha irmã teve revelação, gratidão. Vamos juntos em oração. Mateus deixou crescimento, fixou, feito cimento. Lucas vai mexer com a sua cuca, mas tenho certeza que ninguém vai ficar caduca. Lucas, com suas fontes históricas, são delicadas. Avisa a criançada que Jesus é a nossa esperança, com ou sem cocada. Aê, muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, sensacional, né? A cocada, teve cocada, não foi, João? Teve cuidado para não confundir a sua cuca, né? Cuidado para não confundir a sua cuca com o Lucas. Valeu, muito legal, muito divertido sempre aí os poemas de João, o pré-poema de João, para a gente lembrar aí de Lucas e lembrar de Mateus. Não vai confundir a sua cuca aí com a cocada. Muito bom, muito bom. Valeu, João. Esse foi o pré-poema dessa semana, pessoal. Compartilha aí o pré-poema também com a galera, né? Para a gente se animar, para a gente se divertir e também fixar na nossa cabeça, beleza? E agora o poema, né? O poema também muito especial que o Fernando sempre prepara para a gente aí com os assuntos da semana. Tem poema hoje, Fernando, ou não tem? Tem sim um poema. Mas estou aguardando que os irmãos mandem os poemas também, viu? Estamos esperando, estamos esperando. Os irmãos estão tímidos, viu, Fernando? Os irmãos estão tímidos aí, não estão querendo mandar, não, viu? Então, ó, você vai ter que trabalhar mais. Trabalhar. O poema diz assim, Daniel, João: não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Ele é quem manda em tudo e detém todo o poder. Seja qual for seu problema, ele pode resolver. Não permita que a dúvida, nem sequer por um momento, passe perto, faça morada dentro do seu pensamento. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Ele é quem manda em tudo e detém todo o poder, seja qual for o seu problema, ele pode resolver. Podem passar muitos anos para a vitória chegar, mas a promessa de Deus, essa nunca vai falhar. Aguarde com confiança e não se canse de esperar. Porque não há nada nesse mundo que Deus não possa fazer. Ele é quem manda em tudo e detém todo o poder, seja qual for o problema, ele pode resolver. Amém, amém. Que bênção, maravilha, Fernando. Não há nada, né? Não há nada que Deus não possa fazer, é verdade, né? Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus, né? Como a gente viu em Lucas, pessoal. Realmente, precisamos confiar, né? Com confiança, né? Como o Fernando falou aí no poema, com confiança, sem duvidar, né? Sem em nenhum momento, né? A gente vacilar, Deus pode fazer todas as coisas. Uma boa lembrança para a gente fechar
essa semana e começar mais uma semana aí de leitura, né? Começar mais uma semana aí, né, de trabalho para Deus com esse pensamento aí dos pré-poemas e do poema. Não há nada que Deus não possa fazer. Valeu, Fernando. Valeu, João. Valeu você pela participação, pela companhia aqui no Leia a Bíblia Cast. Estamos encerrando, então, mais um programa. Fica ligado, fica firme na leitura. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui de novo. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.